Mais um dia de queda na Bolsa Brasileira, caindo cerca de 1% hoje nesse momento que eu gravo o vídeo, só que dessa vez nós não estamos sozinhos, bolsas mundiais estão caindo e a gente tem que entender o que está acontecendo, quais são os motivos por detrás dessas quedas, não só no Brasil como no mundo. Vamos falar aqui, inclusive, da Vale tem dividendos hoje, está caindo, tem a Petrobras, as petrolíferas ali em queda, tem a Transmissão Paulista com notícias, a Eletrobras. Vamos falar um pouco aqui de algumas empresas, mas vamos entender principalmente aqui o que está acontecendo nesse cenário macro, né? O que está pegando aí que tudo está desmoronando, né? Bom, então a gente vê aqui o índice Bovespa caindo cerca de 1%, no ano uma queda de 5%, o que é muito aqui para um índice inteiro, né? E quando olhamos o S&P 500 caindo quase 2,5% nesse momento, uma queda considerável, inclusive ele já vinha de algumas quedas em dias anteriores, só que se você olha a foto desse ano atual do S&P 500, é uma alta de 12%, é uma bela de uma alta mesmo com essas quedas recentes. Então tem um pouco aqui de realização de lucros, né? Quebra de expectativa. E isso pode inclusive acabar acontecendo altas na sequência. A gente vai entender um pouco mais disso, ainda pode acontecer mais correções porque estamos em momento de resultados aqui das empresas, né? Então, como você pode ver, o S&P 500 está caindo aqui como um todo, né? Praticamente tudo aqui caindo, a Apple subindo, uma ou outra aqui subindo, mas ações de tecnologia, as maiores empresas estão despencando. O dólar, por sua vez, vem subindo bastante, o que também compensa que se você tem uma exposição ao exterior, além de ter essas 12% de alta, você teve aqui uma alta forte no dólar e você não está nem ligando para essa queda recente. Inclusive você está de olho porque pode pintar oportunidades, né? Mas o fato é que acaba também pressionando as ações aqui do Brasil, né? Só que antes da gente entender o que está acontecendo lá fora, que inclusive o Brasil tem muita commodity, então o petróleo cai, as coisas caem e faz as ações brasileiras caírem. Vamos entender um pouquinho, resumidamente, o que está acontecendo no Brasil, que nós ainda estamos sentindo aquela questão da taxa de juros ser mantida ao mesmo patamar. E isso aqui ainda é aquela questão do déficit fiscal, ainda é a questão da inflação, né? Então o que acontece? O Copom, o Banco Central não só manteve a taxa de juros ao mesmo patamar, como ele deu um discurso mais duro, que alguns aqui já estão pensando que talvez essa taxa de juros não só vá manter por mais tempo, como ela vai subir. E isso aqui subindo causaria uma reprecificação nas empresas também, né? Porque que acontece? Taxa de juros mais alta causa um endividamento mais caro das empresas, as empresas fica mais caro delas crescerem, então elas não vão buscar crédito, também atrapalha o crescimento das empresas. Então é muito ruim essa taxa de juros, é por isso que algumas empresas vêm sofrendo bastante, como Cosan, empresas aqui que têm um certo projeto de crescimento, um certo endividamento, né? Então, a gente ainda está nessa narrativa, não mudou, na verdade deu até uma deterioradinha, né, uma pioradinha com esse discurso do Banco Central. O discurso mais duro do Banco Central não é à toa, né? Nós temos aqui toda a questão fiscal preocupando ainda e temos também a inflação, que agora está ali, ó, beliscando os 4,5%, está chegando lá. O que acontece? Nós temos a meta da inflação em 3% e o limite até 4,5%. Está chegando lá. Imagina você descer a taxa de juros nesse momento. O que vai acontecer com essa inflação? Ela com certeza vai ultrapassar o limite dos 4,5%. Então, não é adequado descer essa taxa de juros nesse momento, inclusive o pessoal já começa a pensar então, que de repente possa até ser o momento de subir. Então olha só, o barril de petróleo caindo 4% nesse momento, 76,80, inclusive ele bate num preço, já começa a ficar bacana, um preço que costuma resistir aqui a casa dos 76, ele capaz de cair e aí chega num range que é difícil da OPEP não atuar de alguma forma para controlar esse preço. Então, quando ele começa a chegar aqui abaixo de 76 até uns 73, provavelmente a OPEP faz alguma coisa, porque sempre foi assim, porque várias petrolíferas já começam a ter margens comprimidas ali, né? Então, o que acontece é um momento favorável, de repente, de comprar o som dos canhões, né? Porque basicamente é isso que acontece. É garantido que nunca vai cair abaixo de 76, 73? Não, não é garantido, mas é normalmente, na realidade de hoje, os custos do petróleo e tudo mais, é praticamente certo que não vai ficar muito tempo abaixo dos 73. Caso vá abaixo de 73, o mercado vai se reajustar e a OPEP vai ajudar esse reajuste a acontecer, né? Então a gente já entende aqui que pode ser um momento favorável das petrolíferas, nós estamos chegando próximo desses preços aqui, que é muito bacana. Bom, então nós já entendemos que o petróleo caiu, o que fez as petrolíferas caírem, só que a gente tem que entender o que fez o petróleo cair, né? Só que antes disso, vamos dar uma olhada aqui na Petrobras, que ela teve notícia aqui que ela ganhou dois leilões aqui
do governo de petróleo, era esperado inclusive leilão em 15 bi, veio 17 bi, então foi apertado ali, né? As empresas estavam querendo realmente. Só para explicar, por exemplo, nesses lotes aqui, o Mero e o Búzios, ela ganhou o de Búzios aqui 2,5 bilhões de barris e 12 milhões de barris em Mero. O que acontece? O governo ele tem participação ali nesses petróleos aqui. Ser governo é moleza, né? Você não faz nada, você tem a participação. Então, o que faz é que ele vende essa participação. Vende não, ele meio que leiloa esses barris de petróleo dessa participação que ela tem, que vai ser extraído no futuro, né? Então, a partir de 2025, essas petrolíferas que ganharam esses leilões aqui, elas vão ficar para ela esses barris. Então, basicamente, ela pegou emprestado assim a participação que o governo tem nessas frentes aqui de Mero e Búzios, tá? Então, basicamente, a Petrobras ganhou duas aqui, enquanto empresas chinesas ganharam duas. A PetroRio participou, mas muito provavelmente ela não deu aqui, não foi muito além nos lances, porque ela não está participando dessas explorações. Então, ela seria uma empresa de fora, ela só ia acabar entrando como comercializadora. Ela poderia ter ganho. Aí ela ia pegar esses barris que teoricamente seria do governo para ela e poderia revender. Só que aí acho que não é tão lucrativo como você já está operando lá, acho que é muito melhor, né? Como essas empresas todas que ganharam, elas já estão operando lá. Como vocês sabem, o petróleo está muito atrelado a uma economia aquecida e o que está acontecendo agora é um medo e uma economia que talvez possa ter problemas. Está acontecendo o seguinte, olha só, primeiro tem os conflitos ali no Oriente Médio, pode até em alguns momentos ajudar o petróleo, mas o fato é que causa mais medo nesse momento. Então, olha só, nós temos o principal, que é os Estados Unidos. O que aconteceu foi que nós tivemos relatório de empregos fraco, que já deu uma assustada na galera, e aí vem o payroll abaixo. Era esperado no emprego aqui, expectativa de criar 148 mil, e foi criadas 97 mil vagas aqui no setor privado. Isso aqui com certeza trouxe um ar de que finalmente um sinal de desaceleração na atividade nos Estados Unidos, juntando aqui com relatórios de algumas techs que estavam indo um pouco abaixo do que o pessoal estava esperando, e alguns guidances que elas estão enviando também baixos, aí o pessoal já começa a ficar com medo de recessão e tem essa realização, mas a realização pode depois voltar ali em alta, né? É meio que uma correção de um exagero que teve nas altas também. Olha só o quanto os Estados Unidos vem subindo já há muito tempo. Porque se o S&P 500 vem caindo forte, a Nasdaq, que tem ainda mais peso em tecnologia, vem caindo ainda mais, né? Inclusive, a Intel e a Amazon têm sofrido quedas fortíssimas agora por conta de resultados que decepcionaram e guidances também que estão colocando o mercado meio que com pés no chão, né? Aqui, no caso da Intel, ela está sofrendo com concorrência de outras empresas de tecnologia, como por exemplo a Nvidia, né? Outras empresas tech. É normal, né? Não tem mercado para todo mundo crescer infinito, não existe mágica. É um mercado que tem muito a crescer, mas não existe mágica. E no meio de tudo isso tem uma boa notícia, que é realmente, finalmente, as expectativas de queda na taxa de juros realmente podendo acontecer. Porque a inflação ali estava controlada, ao mesmo tempo que a economia não parava de crescer. Então parecia um cenário perfeito, né? Por mais que a taxa de juros ficasse alta, as ações tech estavam crescendo, tudo era uma maravilha, né? Só que a taxa de juros começa a causar alguns efeitos. Isso aqui, mesmo depois de começar a cair a taxa de juros, ainda demora para ir atenuando esses efeitos. Mas de qualquer forma, isso aqui nos aproxima de uma queda de juros de fato, tá? Então no dia 18/9, olha só o salto. O pessoal estava aqui imaginando ontem, semana anterior, 10% achava que ia cair a taxa de juros no dia 18/9. Ontem falou, pô, esse emprego, não sei o quê, 28%. Hoje com o payroll, 71%. A maioria já está achando que a taxa de juros vai cair. E dessa vez isso aqui nem fez a bolsa subir, né? Ela está caindo porque realmente está com medo aqui de um problema de desaceleração mesmo, né? Então a gente vai ter que conviver aqui entre queda da taxa de juros e desaceleração. Isso tudo pode criar um ruído, né, que pode gerar boas oportunidades. O que eu vou fazendo é comprando devagarzinho, porque isso pode cair um pouco mais ainda, né? Mas também não vou deixar de comprar, porque eu vivia reclamando com vocês, que os Estados Unidos não para de subir, está me deixando aqui com receio de ir comprando, então o que eu faço agora é aproveitando aí, né? O fato é que eu continuo confiando na economia americana e essa taxa de juros, quando começar a cair gradativamente, vai fazendo um efeito ali em voltar a acelerar a economia, ao mesmo tempo que a inflação, que é o importante, tem que se manter ali
controlado. O problema, eu estaria preocupado se a inflação tivesse descontrolada e aí em tendência de alta e a economia começasse a desacelerar, né? Então é muito importante ficar atento aqui aos próximos dados de inflação. E quando a gente fala do minério de ferro, a gente acaba falando da Vale e das outras mineradoras, inclusive hoje é a datacom do dividendo da Vale, né? E aí o que acontece? O minério de ferro ele vem aqui em baixa, hoje ele está caindo forte inclusive, por conta ainda da China, aquela desaceleração que o pessoal está vendo ali, setor imobiliário, a China ainda está naquela transição de começar a mudar um pouco o foco do seu aço, que eu já comentei em outros vídeos, né? Mas basicamente a grande decepção aqui do pessoal é que além do PIB ali, dos dados econômicos não terem empolgado tanto, vir um pouquinho abaixo do esperado, a China não fez aqueles pacotes de estímulos esperados, então o minério de ferro vem caindo e para piorar, não é só a China o ferro, tem o mundo inteiro. Se você começa a pensar num desaquecimento ali, os Estados Unidos com certeza hoje tem um certo peso ali no minério de ferro também para fazer essa queda, né? Então isso tudo, principalmente a China e olhando também os Estados Unidos e o mundo inteiro, o minério de ferro também segue aqui pressionado, fazendo as ações mineradoras caírem, né? Então, antes da gente falar da transmissão paulista, eu preciso encerrar esse assunto da seguinte forma. Na minha visão, essas quedas podem gerar oportunidades. Olha só como os Estados Unidos são bacanas. Então, eu zerei aqui minha carteira, fui montando uma nova carteira. Lembrando que eu tenho uma outra posição maior e mais antiga que está lá parada e estou começando a montar essa aqui dia 21 de junho com vocês. Do dia 21 de junho para cá, ainda está no lucro, né? Mesmo com essas quedas agora, mesmo com eu comprando aqui recentemente, né? A gente vê que algumas já vão para o prejuízo, né? É que eu acabei, ó, o lítio, inclusive, que eu gosto bastante, tá aqui bastante no prejuízo, $22 de prejuízo, né? Mas a gente tem que ter paciência, o TSM, geralmente as TEC, olha só, o ETF semicondutor apanhando feio aqui, tudo bem. Mas olha só, a gente vai na Berkshire e o SCHD, que é um dos meus favoritos, os dois aqui, estão ainda perenes, estão ainda tranquilos ali, e eu tenho alguma coisa com elétricas, né? Depois de acertar a vista e ter quase 300% de alta, que aqui nessa carteira ela está parada, só esperando eu realmente voltar a portar, na carteira antiga ela está lá com uma valorização monstruosa. A American Electric Power, que eu montei a posição, estava no lucro, zerei a posição, montei de novo dia 21 e já está no lucro de novo. A American Electric Power é uma ótima empresa, eu vejo uma característica positiva aqui no cenário de transmissão de energia nos Estados Unidos. Eu não acho que ela vai fazer 300 e poucos por cento, como fez a Vista, que a Vista era uma empresa ali de um porte menor. Ali. A American Electric Power é grande, mas, cara, já vem surfando aqui uma alta, né? E aí eu reforço novamente a importância de você se antecipar essas quedas, já deixar tudo preparadinho. Na CoinFury, por exemplo, você pode transformar seus reais em dólar, deixar esse dólar rendendo ali 6% ao ano, que é 0,5% a mais do que a taxa de juros no momento. E aí você vai comprando nas quedas, né? Comprar ações do mundo inteiro, até mesmo criptomoedas, Bitcoin, se você quiser. E o mais bacana da CoinFury é que não tem spread, não tem esse monte de taxa, né? E você pode abrir a conta utilizando o meu código de boas-vindas que está na descrição do vídeo. E vamos agora falar então da Transmissão Paulista. O CEO da Transmissão Paulista ele levantou um ponto bastante importante, tá? Que eu já vou comentar, mas antes retomando aqui o início da conversa dele, que é exatamente aquilo que eu vinha falando, né? Que o follow-on da Eletrobras foi um follow-on bem sucedido, teve uma procura bacana, o preço inclusive foi bom, mesmo assim fez as ações da Transmissão Paulista caírem, né? Até determinado preço, e isso aqui não tem grandes problemas porque não muda nada no fundamento da empresa. E na verdade é positivo porque aumenta a liquidez. Então é basicamente aquilo que eu vinha falando, né? E aí tem um ponto muito bacana que ele diz sobre São Paulo, que é o foco ali da transição paulista. Então olha só, ao mesmo tempo que o Brasil tem um excesso de energia, né? Isso aqui vai ser compensado ao longo do tempo, não se preocupe, a energia tem um crescimento que vai equilibrar as coisas novamente, mas o fato é que temos um excesso de energia agora, os preços de energia estão baratos por causa disso, né? E isso também não muda muito para a transição paulista, mas enfim, o fato é que a carga em São Paulo começa a dar sinais que pedirá ainda mais investimentos no futuro. Ou seja, a Transição Paulista não liga muito para o preço de energia, mas ela liga para o equilíbrio energético. As empresas de transmissão se preocupam com isso, porque é elas que trazem a energia para lá e para cá. E se está faltando em São Paulo, precisa de mais linhas de transmissão. A Transição Paulista já tem 15 bilhões de investimento, isso pode gerar novos leilões e ela tem a sinergia melhor ali em São Paulo, que ela tem bastante ativos ali. Então é uma vantagem que pode ser para qualquer uma, mas ela tem essa vantagem adicional. E tem uma que é incontestável, que é o quê? O contrato 059 da Transmissão Paulista é o contrato ali antigo em São Paulo. Esse contrato não tem licitação, tem
reforços e melhorias. Então, muitos dos investimentos que podem acontecer em São Paulo, porque está precisando readequar a situação, pode ser feito via reforços e melhorias. Então, a empresa tem 5 bilhões já aprovados em reforços e melhorias, e isso para os próximos 5 anos, e pode surgir mais ainda, né? E por que São Paulo está precisando, então, de tanta energia? Pelo crescimento de São Paulo melhor aí que o resto do país, né? Então, crescimento de data centers, industrialização, mobilidade urbana, né? E aí isso tudo está demandando mais energia em São Paulo, e aí a necessidade de transmissão e as linhas que a Transição Paulista tem em São Paulo, 059 é o contrato, tem esse diferencial dos reforços e melhorias. Lógico, se a obra for muito grande, vai ter que fazer um novo leilão mesmo, né, para fazer esse novo projeto, mas muitos desses pontos aí pode ser feito via reforços e melhorias, aí cai de mão beijada para a Transição Paulista, que nem licitação ela tem para concorrer, ela já ganha direto para ela, então os ganhos, ali, as margens acabam sendo melhores, então são novos projetos que mesmo que ela tenha uma dívida alta, em algum momento ali, mesmo que caia, no momento que ela esteja com a dívida maior possível. Não tem sentido ela negar isso, porque são projetos que são muito rentáveis para a empresa, porque não tem nem a concorrência ali, né, de outra empresa, né, e porque são projetos que não são tão grandes assim, mas são vários pontos, tanto que tem 5 bilhões aqui para ser feitos nos próximos 5 anos, são vários deles. E aí, de novo, se tiver um muito grande, precisa fazer um muito grande daqui para lá e tal, aí vai ter que fazer um novo projeto realmente, um novo leilão, mas a Transição Paulista pode acabar ganhando por ter mais sinergia ali em São Paulo, né? Então, novamente, é um ponto positivo aqui para o case da tese aqui da Transição Paulista. E deixa nos comentários se vocês têm comprado a Transição Paulista ou alguma empresa de commodity. E na verdade eu não vou encerrar o vídeo que eu esqueci que eu tenho que falar da Eletrobras, né? Ela veio aqui de uma alta forte e agora ela vem tendo uma realizada aqui meio que do nada. É uma volatilidade aqui que está acontecendo. Então olha só, nós temos 3 discussões aqui com a Eletrobras e o governo. O primeiro, que era o mais preocupante, que é o número de assentos da União no Conselho, que não deve passar de 30% e deve ter limitação de 10% nos votos. Por que o governo está cedendo nisso aqui? Porque a Eletrobras está cedendo em outras frentes, tá? Uma delas diz respeito aqui à antecipação que o governo quer do dinheiro que a Eletrobras tem para pagar para o governo. Na privatização, ela teve que pagar isso, né? Para sair daquele esquema ridículo que a Dilma enfiou a Eletrobras, né? Enfim, o governo quer fazer agora as bagunças ali, né, os populismozinhos ali no setor de energia. Então ele quer a antecipação dessa energia para baratear a energia na marra. É uma porcaria, um subsídio, né? Não presta, mas é aquela história para a Eletrobras dizer amanhã cada um com seus problemas. Ela vai antecipa ali para o governo para fazer um agradozinho para não ter a questão do conselho ali, o limite dos 10% nos votos, tá? Então, o governo vai lá e vai também dar um desconto aqui nessa antecipação, então ainda vai deixar a Eletrobras pagar um pouco menos. E o terceiro ponto envolve ali a venda da fatia que a Eletrobras tem na eletronuclear, e aí o governo quer comprar isso a um preço de graça praticamente, né, um preço muito bagatela, porque a Eletrobras está aqui fazendo essa venda de bom grado, exatamente para a questão dos votos ali, e também por a questão que esse eletronuclear é um pepino nas mãos da Eletrobras. Isso aqui é um projeto fiasco, isso aqui é uma desgraça de investimento capex infinito que nunca sai do papel. E depois que realmente esse negócio começar a operar ali 100%, vai ter uma energia que não é tão barata, que é cara. Então assim, é um projeto arriscado, é um projeto complicado, faz todo sentido a Eletrobras vender, mesmo que seja a preço de banana, ainda mais deixa o governo alegrezinho ali para poder a colaborar com essa questão aqui dos votos, do cadeira no conselho. Então, assim, isso aqui é uma excelente notícia. E aí toda essa volatilidade da Eletrobras pode ter algum ruído aqui nessas comunicações aqui, de repente está travando, não sei, né? O fato é que ela tem toda essa macroeconomia, olhando, né, os preços de energia, toda a macroeconomia, e tem, além disso, toda essa negociação aqui com a Eletrobras, que fez ela disparar, inclusive, com a Eletrobras não, com o governo, né, que fez a Eletrobras disparar recentemente, e agora ela vem tendo uma queda aqui. E para finalizar o dividendo da Vale da Datacom de hoje era 2,09 por ação. Um abraço e até o próximo. Valeu!